Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à última aula da parte de termologia. A gente vai ver nessa aula as leis da termodinâmica. Então, a gente vai aprender um pouquinho como um motor ele funciona. Quais são as leis da física que estão associadas a toda essa parte de movimentação, de funcionamento de um motor, tá? Então, como o gás é importante nessa parte de transformação, né, de calor em energia, de calor em trabalho. Então, vamos lá às leis da termodinâmica. E o que a gente vai estudar na termodinâmica, além de tudo isso que a gente falou? Bom, então, basicamente, são as relações entre troca de calor e trabalho, que envolve um meio físico e um meio externo, tudo bem? Então, não vai se limitar simplesmente à parte interna. A gente vai também ver a questão da parte externa, como ela pode influenciar nessas trocas de calor, né, realizando o trabalho. Então, a gente vai ter uma quantidade de calor e parte dessa quantidade de calor pode ser transformada em trabalho e também pode ocorrer o contrário. Este trabalho pode ser transformado em calor e a gente vai ver como isso funciona. Pessoal, por condução, a gente já estudou que o calor ele pode se transferir de um corpo para o outro, tá bom? Então, sempre o calor vai do corpo que tem maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E o que acontece com, por exemplo, um gás quando ele está confinado num recipiente? Então, nessa figura aqui, a gente tem o gás num certo recipiente. Esse recipiente tem uma tampinha que pode subir e descer, que é o que a gente chama de êmbolo, certo? Então, quando a gente aquece o gás, quando a gente fornece calor, o que vai acontecer? A pressão interna desse gás, ela vai mudar, certo? A gente está aquecendo, essa pressão vai aumentar e com isso o êmbolo vai subir. Então, o que acontece? Vai estar sendo feita uma força por conta dessa pressão interna e aí a parede desse êmbolo, a tampinha, vai subir. Como é uma força que está sendo aplicada num corpo e vai ter um deslocamento, a gente fala que isso vai realizar trabalho. Então, quando a gente está fornecendo calor nesse gás, esse gás vai realizar trabalho. Como a gente vai estudar, então, esses conceitos iniciais da termodinâmica? Bom, imagina que a gente tem um recipiente que tem uma tampa móvel. E em cima dessa tampa eu coloco um pezinho, certo? Quando a gente aquece esse gás no interior desse recipiente, essa tampinha, que é chamada de êmbolo, o que acontece? Ela vai sofrer uma força. Por que aparece essa força? Quando a gente está fornecendo calor, as moléculas lá do gás, elas vão começar a se agitar com uma velocidade maior, elas estão ganhando energia, certo? Como elas estão lá se agitando mais, certo? Elas estão se movimentando mais, essas moléculas vão exercer uma força nesse êmbolo. Então, o que acontece? A gente vai aquecer, esse êmbolo vai subir, levantando esse pezinho. Como a gente está aplicando uma força e isso vai ter um deslocamento, a gente fala que a gente está transformando o calor em trabalho. Por que em trabalho? Bom, a gente tem que lembrar que o trabalho é força vezes o deslocamento. Como a gente tem uma força nesse êmbolo e ocorre um deslocamento, a gente está transformando calor em trabalho, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo que a gente viu, o que acontece? Ocorre uma variação do volume, o volume fica maior, tá? Considerando que a pressão interna desse gás permanecesse a mesma, ou seja, que fosse uma transformação isobárica, a variação do volume vai indicar a continha que a gente vai fazer para realizar o trabalho.
O trabalho vai ser P vezes ΔV. A gente vai estudar em todas as transformações gasosas como calcular o trabalho que um gás realiza ou o trabalho que o gás sofre. Mas basicamente é assim, ó. Bom, quando o gás expande, certo? Ou seja, quando o volume final é menor que o inicial, quando ΔV é positivo, esse trabalho é positivo. O gás está exercendo trabalho sobre o meio, ou seja, o gás está fazendo uma força no meio. Agora, quando o gás é comprimido, significa que o meio está fazendo força sobre o gás. O volume final vai ser menor que o volume inicial. Então, aí o gás está sofrendo trabalho, tá bom? Então, quando o gás realiza trabalho, o ΔV é positivo. Quando ele sofre o trabalho, o ΔV é negativo, tá bom? Todo gás, quando a gente vai estudar ele em duas situações diferentes, o que acontece? Pode ocorrer uma variação da energia interna de um gás. Como isso funciona? Então, aqui na situação, nesse estado 1, o que a gente vai ter? No estado 1, eu tenho uma certa temperatura, uma certa pressão e uma certa energia interna de um gás. Essas moléculas se movimentam com uma certa velocidade, tá? Se a gente alterar, por exemplo, a temperatura para uma temperatura T2, então no estado 2, quando a gente está fornecendo calor, o que vai acontecer? A variação da energia interna vai mudar, né? Como a gente está fornecendo calor, as moléculas vão se mexer mais rapidamente, tá? Então, nesse estado 2, a energia interna das moléculas é maior, elas se movimentam mais rapidamente. Então, no estado 1, ele tem uma energia U1. No estado 2, ele tem uma energia interna U2. E a variação da energia interna, o ΔU, é a energia final menos a energia inicial, tá? E como a gente pode calcular a energia interna no caso 1 e no caso 2, no estado 1 e no estado 2? Bom, a energia interna no estado 1 vai ser 3 meios de nRT1. E a energia no estado 2, o U2, vai ser 3 meios de nRT2. 3 meios de nRT2. Então, a variação da energia interna, a gente também pode escrever de forma mais simplificada como 3 meios de nR ou também de forma análoga, 3 meios de nRT2 menos T1. Então, a variação da energia interna de um gás, a gente pode calcular dessa maneira. Então, gente, vamos analisar 3 situações. Quando a temperatura final é maior que a inicial. Quando a temperatura final é maior que a inicial, o ΔU aumenta. Ele é maior que zero. A variação da energia interna aumenta. Tá bom? Tá. Quando as temperaturas inicial e final são iguais, a variação da energia interna é zero. Permanece a mesma coisa a energia das moléculas. E quando a temperatura final é menor que a inicial, o ΔU é negativo, diminui a energia interna, tá? Então, o que acontece? Com que está ligado essa energia interna? Essa energia interna a gente pode falar que está associado com a velocidade, com a energia cinética. Aumentou a temperatura, aumentou a energia cinética. Diminuiu a temperatura, diminuiu a energia cinética. Beleza? Bom, gente, sabendo desse início aí de termodinâmica, a gente pode enunciar a primeira lei da termodinâmica. Num processo termodinâmico sofrido por um gás, há 2 tipos de troca energética com o meio exterior. Essa troca ocorre por meio do calor trocado e do trabalho realizado. A variação de energia interna sofrida pelo sistema é consequência do balanço energético dessas duas quantidades, ou seja, a variação da energia interna, o ΔU, é igual
o calor, o Q, menos o trabalho. Tá? Então, é assim que a gente pode calcular a variação de energia interna se a gente tiver o calor e o trabalho. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Se a gente pegar a quantidade de calor recebida, 20 joules, e o trabalho realizado, 3 joules, a gente pode ver que o ΔU vai ser 20 menos 3, ou seja, 17 joules, certo? Então, a variação da energia interna de um sistema, o ΔU, é dado pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado nesse processo termodinâmico. Então, esse é o enunciado da primeira lei da termodinâmica. Vamos continuar. Olá, pessoal! Continuando na parte de transformações gasosas, né? Nessa parte que a gente está estudando das leis da termodinâmica, a gente vai ver a transformação isotérmica. O que é a transformação isotérmica? A transformação isotérmica é que a temperatura ela permanece constante. Se a temperatura permanece constante, o que vai acontecer? A variação da energia interna do gás. Olha o celular, Neuza. Puta merda, hein? Bom, a transformação isotérmica é a transformação onde a temperatura permanece constante. E se a temperatura permanece constante, a energia interna não varia. Lembrando, a energia interna ela depende da temperatura. Então, aqui a energia interna não varia. Então, a gente pode escrever que o ΔT é igual a zero. Se o ΔT é igual a zero, o ΔU também vai ser igual a zero, tá bom? Bom, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a gente tem que a variação da energia interna é o Q menos o trabalho. Como a variação da energia interna é zero, então a gente tem que o Q vai ser igual ao trabalho. Tá bom? E o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que numa transformação isotérmica, o calor trocado pelo gás com o meio exterior é igual ao trabalho realizado nesse mesmo processo. Vamos ver como fica isso graficamente. Em estudado a parte de transformação isotérmica, se vocês lembram bem, o gráfico são aquelas linhas, o gráfico de P por V, são aquelas linhas, as isotermas. Se quiser relembrar, é só assistir esse vídeo aqui, tá bom? Mas, olha só, quando a gente tem o gráfico P por V, essa curva é chamada aqui de hipérbole equilátera. Essa multiplicação P por V é constante. Tá? Então, isso vai ocorrer nessa transformação isotérmica. Tá? Bom, o que acontece aqui também é que o volume está aumentando. Tá? Então, ela está saindo do volume V1 para um volume V2. Então, aqui a gente pode falar que deste primeiro ponto aqui para o segundo ponto aqui que eu estou fazendo essa bolinha, a gente pode falar que é uma expansão isotérmica. Bom? A temperatura aí, ela permanece constante, mas o volume do gás vai aumentar. Beleza? Gente, vamos resolver um exemplo dessa parte de transformação isotérmica, tá? Então, olha só esse exemplo. Numa transformação isotérmica de um gás ideal, o produto P vezes V é constante e vale 33.240 joules. A constante dos gases perfeitos é 8,31 joules por mol vezes Kelvin e o número de mols do gás é N igual a 5. Durante o processo, o gás recebe do meio exterior 2.000 joules do calor.
determine se o gás está sofrendo expansão ou compressão, tá? Como o gás está recebendo calor, tá? De fora, do meio externo, ele está realizando um trabalho sobre o meio externo e, portanto, ele está se expandindo, tá? Então, o processo em questão é uma expansão isotérmica, tá? Então, ele está ganhando calor. Quando ele ganha calor, ele expande, tá bom? Então, aqui é uma expansão isotérmica. Maravilha. Vamos lá para o item B. A temperatura do processo. Como a gente vai fazer isso? Lembrando a aulinha que a gente já fez, PV igual a nRT. Por você, nunca ralei tanto. Vamos substituir, então vai ficar assim. PV, ele já falou que é constante, 33.240. Número de mols, 5. Constante dos gases, 8,31. E a temperatura aí vai ser o T. Gente, já usei a calculadora aqui. A temperatura vai sair em Kelvin, 800 kelvins, tá? Maravilha, já fizemos aí, então, mais um item. Item C, a variação da energia interna de um gás. Gente, essa é fácil. Uma transformação isotérmica. Vamos lembrar, isotérmica, temperatura constante. Então, a variação de temperatura é zero. Se a variação de temperatura é zero, o ΔU também é zero. Tá? E no item D, ele quer o trabalho realizado nessa transformação. Gente, vamos lá, a primeira lei da termo. ΔU igual a Q menos o trabalho. ΔU, zero. O Q? O Q ele já forneceu para a gente 2.000 menos o trabalho. Então, o nosso amigo trabalho 2.000 joules, tá bom? Então, bem tranquilo esse exercício aí da transformação isotérmica nessa parte que a gente está estudando das leis da termodinâmica. Então, vamos para a próxima transformação. Pessoal, continuando a parte de transformação, a gente vai analisar a transformação isobárica, tá bom? Nessa parte aí de leis de termodinâmica. Relembrando, a transformação isobárica é uma transformação onde a pressão é constante, tá? Então, como isso vai influenciar na nossa análise? Quando a pressão é constante, então se a gente fizer aqui um gráfico, ó, da pressão pelo volume, a pressão ela sempre vai manter o mesmo valor. O que vai variar é o volume. A gente tem um volume inicial aqui e um volume final, tá? E isso vai influenciar como a gente calcula o trabalho. O trabalho vai ser pressão, que é constante, vezes o ΔV. ΔV é o volume final menos o volume inicial. Beleza? Tá, então é assim que eu vou calcular o trabalho, quando a pressão for constante. E como que eu vou calcular o calor? O calor, a quantidade de calor, eu vou calcular como o Q macete, tá? Esse ΔT pode aparecer como ΔT ou como Δθ. Significa a mesma coisa, tá bom? Que seria a variação de temperatura, tá? Se ficar com dúvida, assiste essa aulinha que eu estou indicando aqui em cima, que é a de quantidade de calor. Então, é assim que a gente vai calcular a quantidade de calor quando a gente estiver falando da transformação isobárica, transformação que a pressão é constante, tá? Bom, gente, então a gente calcula o Q, tá? Como Q macete ou MC vezes Δθ. Dá no mesmo, tá bom? E como vai ficar a variação da energia interna?
A variação da energia interna é Q menos o trabalho. Isso vai continuar, tá? No caso, se a gente tiver uma expansão isobárica, o que significa uma expansão isobárica? Expansão significa que está aumentando o volume quando a pressão permanece constante. Quando isso acontece, na expansão isobárica, o Q é maior que o trabalho. Se o Q é maior que o trabalho, a variação da energia interna ela vai ser positiva, ela vai ser maior que zero, tá bom? Então, de novo, na expansão isobárica, o volume está aumentando, tá? Então, o Q é maior que o trabalho. Quando o Q é maior que o trabalho, tá? O ΔU é maior que zero. Bom, gente, a transformação isocórica ou isovolumétrica é a transformação que o volume é constante. Se o volume é constante, o que acontece? O trabalho é igual a zero, porque não tem deslocamento, tá bom? Tá, maravilha. Se o trabalho é igual a zero, se a gente pegar ΔU igual a Q menos o trabalho, como esse cara é zero, o ΔU é igual ao quê? Todo o calor recebido, ele vai ser transformado em energia interna, tá? E como que a gente vai calcular a quantidade de calor? A gente calcula a quantidade de calor com o que macete? De novo, sim. Só que a única diferença desse para o outro, que aqui o Czinho, né, que é o calor específico, ele é chamado calor específico a volume constante, mas o jeitinho de calcular é o mesmo. Então a gente tem um recipiente rígido que ele não dilata, ou seja, é uma caixinha que não vai aumentar o tamanho dela. Como não vai aumentar, não vai realizar trabalho, beleza? Então, como a gente falou, numa transformação isocórica, a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor trocada com o meio exterior. Bom, gente, a transformação adiabática é onde não ocorre troca de calor. Essa transformação a gente não tinha estudado antes, então ela é nova, tá? Então nessa parte de leis de termodinâmica ela é bem importante, ela parece bastante. Como a quantidade de calor trocada é zero, então a gente vai ter que o ΔU, a variação da energia, é menos o trabalho, tá? Aí, gente, a gente vai ter dois casos, tá? Uma expansão, tá bom? Quando ocorre a expansão adiabática, o trabalho é realizado pelo gás. O gás está forçando a parede do êmbolo. Então, aí o trabalho é positivo e a variação da energia interna é negativa. Quando for uma compressão, o que significa? Que o trabalho está sendo realizado sobre o gás, tá? Não pelo gás. Então, aí o trabalho vai ser negativo, tá bom? E aí a variação da energia interna vai ser positiva. Ainda na parte de transformação adiabática, a gente pode falar que a pressão vezes o volume elevado a esse expoente gama, ele sempre vai ser constante. Esse gama a gente pode calcular como Cp sobre Cv. Tá, o que é esse Cp? O que é esse Cv? Esse Cp é o calor específico, tá? A pressão constante. Então, calor específico quando a pressão for constante. E o que é o Cv? Também é o calor específico, só que vai mudar. Por quê? Aqui é o calor específico quando o volume é constante. Vem lá do que macete, tá bom?
Outra coisa importante é que se a gente fizer o gráfico de P por V, a gente tem aqui uma isoterma T1 e uma isoterma T2, tá bom? Então, o trabalho na transformação adiabática é dado por essa área aqui, que está em amarelo, tá bom? Então, essa área que está em amarelo, aqui, então, a área me dá o trabalho, tudo bem? Então, é assim que a gente calcula quando a gente tiver uma transformação adiabática. Faz, aqui no caso é um trapézio, faz a área desse trapézio, a gente vai ter o trabalho, tá bom? Então, agora a gente vai estudar transformação cíclica. O que significa isso? Quando o calor é transformado em trabalho e quando o trabalho é transformado em calor. Então, nesse primeiro gráfico, o que a gente tem? A gente vai ter uma transformação de A para B. Então, de A para B, o que está acontecendo? A pressão é constante. Então, o P é constante. Só que o volume aumenta. Se o volume aumenta, então isso aqui é uma expansão isobárica. Então, a gente tem uma transformação aqui, tudo bem? Uma expansão isobárica. E de B para C, o volume fica constante. Então, a pressão diminui, só que o volume fica constante. Nesse caso, é uma transformação isocórica. Não ocorre variação do volume aqui, tá bom? Maravilha. Agora, no segundo caso, voltando aqui, né? O que acontece? Aqui a gente está fornecendo calor, tá? Então, aí o calor vai fazer o volume aumentar. Então, o calor está sendo transformado em trabalho. No segundo caso, por exemplo, quando eu estou indo do C para o D, tá? Do C para o D, a pressão é constante. Só que o volume diminui. Então, aí, se o volume diminui, a gente chama de compressão. Compressão isobárica, porque a pressão continua constante. E do D para o A, lá em cima, o que está acontecendo? A pressão aumenta e o volume fica constante. Aí a gente vai ter uma transformação isocórica também. Então aqui, quando está indo do C para o D, o que vai acontecer? Do C para o D o volume está diminuindo. Então o trabalho vai ser transformado em calor. A gente está pressionando esse gás, certo? Então esse trabalho que a gente faz vai se transformar em calor. E quando a gente tem um ciclo completo, uma transformação cíclica e completinha, bonitinha, a área dentro é o trabalho, tá? Equivale numericamente o trabalho. Então, se a gente fizer a área aqui, essa área me dá o trabalho. Tudo bem? E como que a gente calcula o calor total? É soma de todos os calores, de A para B, de B para C, de C para D e de D para A, tá? E por que isso é importante? Num ciclo fechado, vamos supor que ele comece no A, faça a volta completa e volte no A. Isso vai ter uma implicação, que a variação da energia interna é zero. Por quê? Porque ele começou num ponto e voltou para o mesmo ponto. Se isso acontecer, então no ciclo completo, tá? O trabalho vai ser igual ao Q, já que o ΔU é zero, tá bom? Então, isso é importante numa transformação cíclica. No ciclo, então, há uma equivalência entre o calor total trocado e o trabalho total realizado.
Outra coisa importante também é o sentido que esse ciclo está girando. Se for no sentido horário, a gente tem uma conversão de calor em trabalho. Se for no sentido anti-horário, a gente tem uma transformação de trabalho em calor, uma conversão de trabalho em calor, tá bom? Então, conforme a gente tinha falado, ciclo em sentido horário, que é a primeira figura aí, conversão de calor em trabalho. Ciclo anti-horário, conversão de trabalho em calor. Uma aplicação dessa parte de transformação de calor em trabalho e de trabalho em calor são as máquinas térmicas, que a gente vai falar agora. Bom, gente, olha só. Para que uma máquina térmica converta calor em trabalho de modo contínuo, deve operar em um ciclo entre duas fontes térmicas, uma quente e uma fria. A máquina retira calor da fonte quente, converte parcialmente em trabalho e rejeita o restante para a fonte fria. Então, o que ele quer dizer isso? Uma máquina térmica, por exemplo, o motor de um carro, como ele funciona? Tem uma fonte quente, vai produzir calor e parte deste calor é transformado em trabalho. A outra parte do calor é dissipado, é perdido, que não é utilizável, tá? Então, o motor do carro ele funciona bem assim, tá? No motor, então, vai ter a explosão, a fonte quente, parte vai fazer o carro se movimentar e parte vai esquentar o motor. Esse aquecimento que a gente tem no motor, a gente não utiliza ele para nada. Então, isso aí sai na fonte fria, tá? Então, toda máquina térmica, ela tem um rendimento. O que significa o rendimento? É o que a gente usa de forma útil, é o que a gente transforma em trabalho. Então, o rendimento, que é essa letra que parece um N, é o trabalho dividido pelo Q1, que é o calor lá da fonte quente. Então, é assim que a gente calcula o rendimento de uma máquina térmica. A gente também pode calcular o rendimento como 1 menos o Q2 sobre o Q1, onde o Q2 é o calor que está sendo dissipado lá na fonte fria, tá bom? Tá, quem foi o responsável por estudar essa parte aí da termodinâmica? Foi, vocês vão ouvir, né, um cara que a gente chama de Carnot. Mas vamos ver Carnot quem foi, tá? Bom, gente, quem estudou muito essa parte aí da termodinâmica de máquinas térmicas foi esse carinha bonito aí, chamado Nicolas Leonard Sadi Carnot, tá? Ele foi físico, matemático e engenheiro mecânico. E ele foi quem deu origem aí ao primeiro modelo teórico de sucesso sobre as máquinas térmicas e ele desenvolveu o ciclo de Carnot, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Tá? E apresentou também os fundamentos para ser desenvolvida a segunda lei da termodinâmica. Já já a gente vai falar sobre ele, tá bom? Mas vamos continuar aqui na parte então de máquinas térmicas. Então, a gente tem a fonte quente, tá? Ela fornece calor para a máquina térmica que realiza um trabalho. Parte desse calor é dissipado e é assim que a gente calcula o rendimento, tá bom? A gente também pode fazer o contrário. A gente pode retirar calor de um sistema, tá bom? E jogar esse calor para o ambiente. Isso é o chamado máquina frigorífica. É como funciona uma geladeira. Então, o que acontece? A gente tem um calor e aí a gente vai retirando o calor desse sistema. Como não é um processo natural, então, para a gente realizar isso, a gente precisa de energia, a gente precisa de trabalho. Então, na geladeira, o que acontece? A gente liga a geladeira lá, o motor da geladeira ele vai funcionar
de modo que ele vai retirando esse calor. Aquele sistema vai retirando calor e jogando esse calor para fora. Então, a fonte fria, tá? Ela tem algum calor, aí tem a máquina que realiza o trabalho e esse calor ele é mandado, esse excesso aí, mandado para fora, tá bom? E aí, como a gente calcula a eficiência de uma máquina frigorífica? Aqui, gente, não é rendimento, tá? É eficiência que a gente vai chamar. A eficiência é o Q2 sobre o trabalho, beleza? Então, é assim que a gente calcula a eficiência, que ela é a relação entre a quantidade de calor retirada da fonte fria e o trabalho externo nessa transferência. Tudo bem? Bom, gente, então agora vamos estudar um pouquinho do ciclo de Carnot. Então, em 1824, Carnot ele idealizou um ciclo, tá? Que esse ciclo vai indicar para a gente o rendimento máximo de uma máquina térmica. Nesse ciclo, a gente vai ter duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas. Então, a gente pode ver nesse diagrama o seguinte. A gente tem duas isotermas aqui, T1 e T2, tá bom? Maravilha. Então, de A para B, a gente tem transformação isotérmica. Então, isotérmica. E de C para D também é isotérmica. E aí, de B para C e de D para A gente tem as transformações adiabáticas. Adiabáticas. Então, de B para C e de D para A. Então, todo o ciclo de Carnot consiste em duas transformações adiabáticas e duas isotérmicas. Beleza? Tá. Então, o que acontece? Nesse ciclo, gente, nesse ciclo aqui, nessa parte de A para B, como a temperatura é maior, então aqui a gente representa o Q1. O que é o Q1? É a fonte quente, que é exatamente essa parte aqui. E no Q2, essa parte de C para D representa o Q2, que é a fonte fria, já que a temperatura é menor. Então, é essa parte aqui. Então, de A para B, nessa isoterma, a gente tem a fonte quente. De C para D, nessa outra isoterma, a gente tem a fonte fria. Tá bom? Maravilha, gente. E qual? Vamos lá, né? De B para C, certo? Então, de A para B, vamos falar primeiro de A para B, né? O gás, ele então está retirando o calor da fonte quente. De B para C, não há troca de calor, tá? O gás não troca calor. De C para D, o gás rejeita calor, ele está tirando, ele está pondo o calor para fora, tá? E de D para A, o gás também não troca calor, tá bom? Então, de B para C não troca calor e de D para A não troca calor, porque são adiabáticas. Tudo bem? E existe, então, uma relação que a gente vai tirar no ciclo de Carnot. Q1 sobre T1 igual a Q2 sobre T2. Tá bom? Então, quantidade de calor sobre a temperatura 1, quantidade de calor sobre temperatura 2. E o rendimento do ciclo de Carnot, o rendimento máximo de uma máquina térmica, então, o rendimento máximo é 1 menos o T2 sobre o T1, tá bom?
Então, esse é o rendimento máximo que a gente vai ter do ciclo de Carnot, tá? Ah, posso colocar Q2 sobre Q1? Pode colocar também, tá? Então, gente, com essa parte final de ciclo de Carnot, a gente está, então, encerrando essa parte de termodinâmica, tá? Fiquem ligados para a gente fazer a próxima parte, a gente vai começar com a parte de ótica. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essa parte. Se inscreva no canal aí, compartilhem com os amigos, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários, tá? Eu vou deixar também nos comentários o meu Instagram e o meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato, tá bom? Obrigado por assistir e até a próxima.